Então, continuando o princípio da aplicação imediata da norma constitucional. Então, o que é esse princípio? Um princípio também constitucional interpretativo que coloca a norma previdenciária de status constitucional, né? Então, esse princípio se refere à norma previdenciária de status constitucional, de aplicação imediata, ainda que em relação aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência. Então, a gente pode dar como exemplos o recurso extraordinário 564.354 do Ceará, em que as emendas 20 e 41 trouxeram um novo teto, mesmo os beneficiários que foram limitados a tetos em períodos anteriores da vigência das respectivas emendas. Então, por exemplo, se alguém aposentou em julho de 2002 e preencheu os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, que tinha sido concedido uma renda mensal inicial, que deveria ser no valor de 1.850, né? Mas ela foi limitada ao teto da época, 1.500. Aí, não obstante, a emenda 41, que entrou em vigor em 2003, alterou esse teto para 1.800 e alguma coisa. E aí vai ter direito a esse aumento da renda, né? E isso é por quê? Porque um novo teto foi estabelecido. Então, aqui o que a gente deve observar? Que essa situação não se trata de retroatividade da norma constitucional mais benéfica, pois esse indivíduo ele não tem direito à revisão desde a data da concessão do benefício, que ocorreu lá, pelo nosso exemplo, em 2002, mas sim a incidência do novo teto desde a data da vigência da nova norma constitucional, isto é, no caso que a gente está dando exemplo da emenda 41, desde 2003, que tem aplicabilidade imediata, mesmo aos benefícios concedidos antes de sua vigência, certo? E aí nós já vamos para um outro benefício, que é o benefício, tinha esquecido de colocar, princípio da irrepetibilidade dos benefícios previdenciários. O que significa isso? Que então, vamos ver se ele está compartilhando só. Só a minha dúvida era que não estava compartilhando, por isso que eu vou voltar para ver. Tá. Então, está compartilhando direitinho. Então, o princípio da irrepetibilidade dos benefícios previdenciários. Vamos colocar maior também, para todo mundo enxergar, né? Ele é uma decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana, recebido de forma indevida, por exemplo, um benefício, ele é recebido de forma indevida, ele tem natureza alimentar, não precisa ser devolvido, salvo comprovada má-fé. Isso é o que vinha decidindo o STJ, relator ministro Rogério Schietti. Aí, isso era 2014, mudou-se o entendimento. O ministro Herman Benjamin deu um outro entendimento, que é devida a restituição ao erário dos valores de benefício previdenciário recebido em face da antecipação de tutela de caráter provisório, que tenha sido posteriormente revogado. Aqui, o STJ afastou a questão do elemento da boa-fé objetiva. Então, ele levou em conta o quê? A questão do interesse público, né, o patrimônio público, né, que não poderia prescindir destes valores, tá? E isso também foi repetido em outra decisão,
pelo ministro Benedito Gonçalves. Ele manteve esse entendimento. E ainda deixou claro que a norma do inciso 2 do artigo 115 da Lei 8.213, que é uma norma que dispõe que deverá ser descontado aquele que recebeu irregularmente, né, autorizando o INSS a descontar na via administrativa. Então, ele pega e consigna que esse entendimento não é para aplicar esse artigo, devendo o crédito ser liquidado e executado por meio da competente ação judicial, tá? De cobrança. Como isso essas questões, e a gente vai ver no decorrer das aulas, elas têm vários aspectos. O tema 692 entendeu que isso daqui tem que ser revisado, ser melhor estudado, e suspendeu todos os processos no tocante a essa questão, que antes era pacífica, no sentido de que a pessoa recebe de boa fé, e não poderia, não seria, só se comprovada a má fé, deveria devolver este dinheiro, tá? Mas isso agora ficou suspenso e a gente tem que ir observando como que vai ser decidido no tocante ao recebimento, vamos dizer, irregular, ou se essa tutela for cancelada, tá? Princípio da proteção social. Então, esse princípio, o que ele coloca? A interpretação das leis da Seguridade Social, ela deve ser realizada com vistas a garantir a maior proteção social, analisando a realidade concreta e o contexto fático do pretenso beneficiário. Então, exemplos, decisões que flexibilizaram o requisito da miserabilidade para a concessão do LOAS. Então, vejam, LOAS vocês vão estudar, que na realidade é o benefício de prestação continuada, benefício assistencial, em que no primeiro momento foi considerado o artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social como constitucional, o critério de 1/4 da composição familiar daquele beneficiário, ou deficiente ou idoso, tá? 10 anos, praticamente 10 anos depois, essa questão vem a ser discutida novamente pelo Supremo. E aí o Supremo, não por maioria, decide que essa norma é inconstitucional e manda intimar o Legislativo para que crie, ele tem que expedir uma norma, levando em consideração, o Supremo já dá os parâmetros, levando em consideração a situação fática que foi alterada. Isso ficou omisso e até hoje não existe, existem legislações já alteradas, né? E depois da pandemia isso alterou demais. Então aqui é um exemplo de como o próprio judiciário, aqui no caso, ele flexibilizou o requisito da miserabilidade, que é um conceito aberto e que tem que ter critérios objetivos, tá? Embora para alguns não, essa interpretação ela tem que ser caso a caso. E aí acaba se criando mais problemas, mais situações, talvez, de desigualdade, né? Mas aí depende de como a gente vai interpretar isso. Mas sempre é a questão, a proteção social, ela quer garantir uma maior proteção social, analisando o quê? A realidade concreta, o contexto fático, tá? Outro princípio, o princípio do direito ao melhor benefício. E esse, quando a gente fala do princípio do direito ao melhor benefício, é uma orientação a nível administrativo. Então, o INSS tem o dever de conceder o melhor benefício segurado que preencher seus requisitos, competindo ao servidor do INSS orientar esse segurado, informando que ele pode obter um benefício mais vantajoso e dando os parâmetros para isso. O que ele deve, numa situação de duas possibilidades, ele deve assegurar a possibilidade do melhor benefício. E isso, inclusive, está na Instrução Normativa 77 de 2015, no artigo 687, que menciona:
O INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido. Vejam que é ipsis literis o direito ao melhor benefício, e nesse sentido também já tem decisão do Supremo. Outro benefício, o princípio da fungibilidade da tutela previdenciária, tá? Que a gente também pode traduzir como, a nível judicial, o direito ao melhor benefício. Então, o objeto da ação previdenciária é a concessão do benefício previdenciário mais vantajoso ao segurado, uma vez tendo prendido os seus requisitos de juízo, mesmo que não tenha expressamente o seu pedido na petição inicial. Então, aqui que eu já falei, aplicação do princípio do melhor benefício na esfera judicial. A orientação é no sentido da eficácia normativa do direito fundamental ao processo justo, prevalecendo sobre as disposições do CPC, no qual vigora o princípio da vinculação da sentença ao pedido. Então, por exemplo, se algum segurado entra com uma ação e pede auxílio-doença, e no decorrer da ação, o juiz entende que não só ele tem direito a um benefício melhor, ou, na realidade, a incapacidade não é parcial, é total, é permanente. Então, ele teria direito a uma aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Então, o que seria para o processo civil uma sentença extra petita a nível previdenciário? Não. Ou ao contrário, vem e pede um benefício, uma aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, e o juiz entende que não tem direito a uma aposentadoria por invalidez, né, um benefício, uma aposentadoria por incapacidade permanente, mas um direito ao auxílio-doença. Então, essa incapacidade é provisória, né, não é permanente. Então, ele dá menos, o que no CPC não se admitiria. E aí a gente encontra na própria jurisprudência o STJ, em caso concreto, entendendo da possibilidade de concessão de aposentadoria por idade, mesmo tendo sido requerido no processo, que é uma aposentadoria por incapacidade permanente, e não constatado a incapacidade, mas o direito ao quê? A essa aposentadoria por idade. Em outro processo também, o STJ concedeu a aposentadoria por idade, mesmo que o autor da ação tenha requerido uma aposentadoria à época, né, por tempo de contribuição. Então, na realidade, o que tem que ser levado em conta é o quê? O preenchimento desses requisitos. Exceção a esse princípio da fungibilidade é o reexame necessário, ou remessa necessária. O que é? Em determinadas ações que passam de um determinado patamar, ainda que não tenha a fazenda pública, no caso o INSS, recorrido, o juiz é obrigado a remeter à superior instância. E aí não houve recurso por parte também do segurado. Se não houve recurso por parte do segurado, não se pode dar o quê? O melhor benefício, não se pode conceder um benefício diverso daquele que já foi concedido, ainda que se vislumbre direitos, tá? Então, aqui a gente poderia até discordar, mas já há uma exceção nesse sentido, porque o que se entende? Existe até uma súmula, que é a súmula 45 do STJ, que dispõe no reexame necessário, é proibido, é defeso ao tribunal agravar a condenação imposta à fazenda pública. E aí, o que nós estaríamos fazendo, que o judiciário estaria fazendo? Ele estaria agravando para a fazenda pública ao ampliar esse direito para o segurado. E, finalizando, o princípio da proibição de interpretação restritiva, sem amparo, eu acabei tirando, sem amparo legal. Então, a Seguridade Social, ela não pode ser alvo de interpretação restritiva, sem que haja amparo legal.
Princípio esse dirigido ao intérprete da norma de Seguridade Social para que não realize qualquer forma de restrição ao seu sentido e alcance sem que haja a devida correspondência na legislação. Então, essa interpretação ela não pode ser restritiva se não tiver essa interpretação restritiva na lei, tá? Então, é bem facinho, bem expresso nesse sentido, tá? Então, encerramos os princípios.